toda vez que você caminha sem foco, você tropeça. Ponto, acabou. Tá? A ideia do automático, o risco de tropeçar quando você não está olhando para o caminho que está trilhando, quando você não está tendo clareza. A clareza é fundamental. A clareza evita a topada do pé na parede, a clareza evita enfiar o dedo na tomada, a clareza evita prender o dedo na porta do carro. A clareza, estou enxergando porque eu sei a distância, eu sei o volume, eu sei o tempo que eu tenho, eu sei o próximo passo. Agora, pior do que olhar o celular, pior do que andar no escuro é andar olhando para trás. O cara que anda olhando para trás, ele vai dar com a cara no poste, ele vai dar com a cara na parede, ele vai cair em cima da lata do lixo, ele vai tropeçar e pisar na bosta que está no caminho, porque quando você olha para trás, você vai errar. Então a culpa, ressentimento, mágoa, tudo isso aí faz você virar o pescoço, e isso é uma arma do diabo, gente. É uma arma do diabo. Por que o olhar para trás é tão perigoso? Porque ele nutre o teu ego. É como se ele enchesse a sua conta bancária, espiritual, emocional, de direitos. E quem tem direitos, corre atrás de direito. É ou não é? Você corre atrás. Você vai, o governo liberou um crédito para você. Você vai ficar assim, que legal. Não, eu vou atrás. Não é? Descobriram que alguém te pagou errado, você tem para receber aí 5 milhões de reais. Não, eu vou daqui 5 anos. Não. O direito é isso. Então, tem alguma coisa no teu passado que o diabo vai dizer para você, você tem um direito a resgatar alguma coisa lá. Volta lá, revisa essa história, tira limpo essa situação, porque você tem direitos. Pode até ser que tenha. Pode até ser que no dia a dia da vida, um acerto de contas, você foi mais mole do que deveria. Pode até ser que naquela discussão, não sei se já passou por isso, mas algumas vezes eu discuti com pessoas, e aí você vai indo embora e fala assim, puxa, mas eu não vomitei tudo que eu tinha para vomitar, eu não falei tudo. Aí você fica remoendo, aí você fala assim, não, eu vou voltar lá e vou falar. Se eu tivesse falado isso aqui, eu deixava aquela pessoa caladinha. Aí você começa a ficar ali, não, eu tenho que voltar lá, eu tenho que voltar. Na época que não tinha WhatsApp, a gente até voltava. Hoje a gente já manda áudio, já escreve. E o que é legal, enquanto a gente está fazendo isso, o inferno inteiro dizendo, yeah! E você ali, meu irmão querido, isso é uma prisão, isso é uma cadeia. Por isso que Paulo fala que aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer é o que eu faço. Se você se encontra assim, quais são os grandes problemas que eu vejo nisso? Primeiro fator que eu vejo muito, pessoas na igreja, novos convertidos, todo mundo, pessoas que fogem da verdade sobre o que ficou para trás. A gente quer uma narrativa, uma história. O passado, ele tem o poder quando você nega a verdade. E qual foi a verdade? Seja qual for a origem do mal, a verdade é uma só. Você é coparticipante do que aconteceu. Você é coparticipante. Segunda coisa que faz a gente ficar meio atrapalhado. Primeiro, a gente olhar para o passado e contar uma história mentirosa sobre o que aconteceu. Tá? Fale a verdade. Segunda coisa, a gente já falou milhares de vezes, é a falta de perdão. Reter o perdão, algumas vezes dá a ideia de que eu estou mantendo a minha dignidade, a minha reputação, de que eu estou exercendo a minha justiça, mas além disso, o perdão, quando não é executado, ele faz você perder a clareza de enxergar as coisas. Você sempre tem um viés do passado naquilo que está acontecendo hoje. Então, a sua forma de ver a vida. Toda pessoa que não perdoa, ela tem um olhar mais pessimista, ela tem mais medo, o trauma está presente. Então, Deus está gerando algo novo, algo muito especial, mas ela tem aquele pezinho atrás, porque a interpretação dela sobre o novo passa diretamente pelas feridas abertas. Então tá tudo cheio de casquinha, de sangue, de pus. É pra você ficar com nojo mesmo. Tá tudo infeccionado. Deus está fazendo algo novo, limpo, pele de bebê. Aí você vem com aquelas mãos sujas de sangue, suja de pus, de casquinha, de ferida, e põe no bebê limpinho, bonitinho. Por quê? Porque a falta de perdão faz o nojo das feridas
as vísceras tocarem no puro, no novo. Então isso é o que você mais precisa entender. Amargura é aquilo que entra como algo refrescante, mas deveria sair. Tudo que entra, sai. Você não come, não faz cocô? Pois isso é a vida. Entra puro. Claro que entra. Quando você ouve uma situação ali, uma fofoca, uma coisa, quando você entra, ela entra assim como, não pode falar que eu aguento, pode falar, ai, eu não tenho maturidade. Só que o que acontece? Você não faz o cocô espiritual, o cocô emocional desse sentimento. Ele vai ficando amargura. Pega uma água potável, deixa ela parada, você vai ver se ela não fica cheia de bactéria, se ela não vai feder. A amargura é uma água amarga, uma situação que tinha tudo para fluir e você reteve. Indignação. A indignação é a vontade de se rebelar contra aquilo que fizeram contra você. Quando você se cala, Deus te defende, mas quando você fala, Deus não vai falar. A indignação é a ideia de ir lá e fazer o que tem que fazer. A ira é o ódio, a raiva. A ideia de você realmente compensar o que foi feito e aí você vai fazer o que vem depois, gritaria. Não grite, Deus está falando, livre-se da gritaria. Para de ser barraqueiro, para de aumentar o tom de voz. Não sou eu que estou falando não, aqui ó, Efésios 4:1, livre-se da gritaria e da calúnia. O que é a calúnia? É a ideia de você inventar histórias de outras pessoas só porque estão inventando histórias de você. Inventaram um absurdo sobre você, você vai lá e devolve e calunia. E toda a maldade. Então, essa falta de perdão torna você uma pessoa horrível. Uma pessoa horrível. Existem pessoas hoje horríveis. Horríveis. Não são confiáveis. Não têm bondade em si mesmas. Manipuladoras. E aí quando você vai ver a origem, você fala, o que foi a origem? Foi um negócio simples que ela não tratou. E como uma bactéria, uma virose, tomou conta da vida dessa pessoa, o rosto, a voz, o caráter, o coração, se tornou uma pessoa que não confia em ninguém, que anda o tempo todo duvidando de tudo, uma pessoa que está sempre fazendo conchavos nos cantos, fofoca, mentira, e tinha tudo para ser uma pessoa bela, descansada, relaxada, produtiva. Isso é um problema, gente. Agora, como é que a gente se livra disso? Como é que a gente tem? A verdade liberta, a palavra é a verdade. Então, se o passado, ele não precisa ser o seu futuro, já falei isso ontem. E como que eu dou os primeiros passos? Anota aí. Como que eu dou os primeiros passos para a mudança? Pare de revisitar lugares que você já deveria ter deixado. Esse é um exercício muito simples e muito bom e poderoso. Não repense coisas que não te fazem bem. Não repense. Aí você diz assim para mim, Pastor Diego, mas eu não controlo a minha cabeça. Quando eu vejo, já estou pensando. A mente sempre vai te apontar para lugares que você não deveria pensar quando você está no ócio. Quando você está parado, no tédio. Por isso que você só vence um pensamento com movimento. Não tem como você pensar em coisas boas parado. Vai fazer uma caminhada, você vai perceber que a caminhada vai oxigenar seu cérebro. Vai fazer uma esteira, vai fazer um exercício, vai ler um livro. Você realmente parado versus um pensamento mortal, o pensamento mortal domina você. Por isso que ficar na cama quando não está bem é a pior escolha. Por isso que apagar a luz e ficar sentado no escuro é a pior escolha. Porque a falta de atitude é fraca diante de um pensamento mortal. Agora, quando você vem com um pensamento gritando e você age, esse pensamento não tem energia para suportar. Deus é como se ele abrisse uma clareira na escuridão. Quantas vezes eu estou ali estressado, eu caminho no parque todo dia de manhã, depois da academia, caminho no parque, o personal fala, pô, fica na esteira. Não, eu gosto de ir para o parque. Porque enquanto eu estou andando ali, e eu chego algumas vezes preocupado, estressado, Deus me dá cada ideia, eu vou olhando para os pássaros, vou olhando para a árvore, vou olhando para as coisas, porque eu estou em movimento. Eu cheguei algumas vezes com pensamentos ruins, lembranças ruins, mas eu vou andando, parece que Deus vai limpando a minha cabeça, porque a fé sem atitude é morta. Por isso que o deitar é ruim,
Por isso que o ficar em casa num dia mal é ruim. Ah, não, eu não estou bem. Não, porque eu não estou bem que eu vou. Porque eu não estou bem que eu vou trabalhar hoje. Porque eu não estou bem que eu vou para academia, eu vou para o shopping, eu vou no cinema. Porque eu vou ficar em casa deitado quando eu estiver bem. Porque aí quando eu estiver bem eu tenho paz para ficar deitado. Esse é o grande segredo. Se você não parar, você vence. Então a atenção é muito importante. Tá? Segunda coisa que você tem que fazer: liberte-se do papel de vítima. Que é o que mais acontece, né? Que a gente mais ouve, né? Coitadinho, eu sou um coitado. Quando você vê apenas as circunstâncias como vilões, e você, coitado, você é um impotente, né? Quem você é, né? Você não é ninguém, né? A situação foi lá e pintou e bordou e você só ficou lá reagindo, né? Então, a vítima, ela é um problema sério. Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E eu não estou falando que não foi injusto, que não foi cruel, toda aquela pataquada que você já ouviu falando várias vezes. Você sabe que foi real, que doeu. Mas, meu irmão, você quer escrever um filme ou você quer ser curado? Você quer? Você quer fazer o quê? Você quer fazer uma peça de teatro disso aí? O que você quer? Tá? O drama da minha vida. Estreia em todos os cartazes. Tá, estreia. O drama da minha vida. Você quer contar o drama da tua vida ou você quer contar a cura da tua vida? Porque se a história não terminou, não dá para ficar repetindo uma história que não tem final. Quando você tiver o final feliz, você conta. Se quem está em Cristo é uma nova criação e as coisas velhas se passaram, então a pessoa que não é uma nova criação e as coisas velhas se passaram, não está em Cristo. Ponto. Então assim, se você é uma viúva de homem vivo, né? Se você é uma pessoa amarga, que fica vomitando o tempo todo o que aconteceu, repete, eu sinto dizer, você não está em Cristo. Porque quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Ele vira o disco, ele muda o assunto, ele supera. E se você estiver ouvindo eu falar isso aqui, estiver pensando assim, é fácil falar, viu, pastor? Você não está em Cristo também. Porque você está dizendo que a sua ideia é mais poderosa do que 2 Coríntios 5,17. E não é. Não é. Eu já superei. Você vai perceber que quantas coisas, quanto mais você serve a Cristo, mais prático você é. É tipo Lucas capítulo 10. Jesus fala assim, se você deu a paz e aquela casa não te devolveu a paz, você não foi bem recebido, fica de boa. A paz que você liberou para aquela casa vai voltar para você, mas faz outra coisa. Sacode a poeira daquela casa. Bate o sapato na porta, não leva a poeira dessa casa. Como Deus falasse, esquece o que aconteceu aí. Porque a gente tem aquela mania de contar para os outros o que aconteceu com a gente, né? Eu fui na feira, comi um pastel, o pasteleiro olhou para mim e o pastel não sei o que. A gente gosta de contar as tragédias. Quando Jesus fala sacode a poeira, nem toca no assunto. Você foi lá, o cara te distratou, o cara olhou na tua cara com tromba de elefante, xingou tua mãe, teu pai, inventou mentira. Abençoa ele. Se ele for da parte da Capetolândia, fica de boa, porque a bênção vai voltar para você. E sacode a poeira. Em outras palavras, não estica o chiclete. Não conta para ninguém o que aconteceu. Vai para a próxima casa e cumpre o teu chamado. É isso aí. Hoje não. Hoje é reunião, é mágoa, né? Mede força, desafio líder, conta, aí forma panelinha. Aí vira aquela conspiração dos infernos. Aí depois vai me perguntar, pastor, por que minha vida não vai para frente? Porque tu é uma bagunça. Tu é uma bagunça ambulante. Tu é uma pessoa difícil. É muito arame, muito durepoque. É muito remendo. É uma vida muito complicada. Você é uma pessoa dificílima de agradar. O mundo tem que estender um tapete vermelho para você dizer, eu tive um bom dia. Meu irmão, tem dia que vai chover canivete. Entendeu? Tem dia que o pombo vai cagar na tua cabeça. Tem dia que você vai ver tudo dar errado. Vai perder o ônibus, vai perder a carteira, e você vai dando glória a Deus. Entendeu? Tem dia que você vai tomar porta na cara. E aí essa é a vida. É a vida.